Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Universo 7. O tema de hoje é especial para mim também, porque sou fisioterapeuta e sei o quanto é importante falarmos sobre os desafios da nossa profissão. Hoje iremos falar sobre a fisioterapia em Angola, seus desafios e inovações. E para falarmos sobre este tema, nós temos aqui a nossa doutora Vitória Fortunato, que é presidente da ANFA, Associação Nacional dos Fisioterapeutas em Angola. Doutora Vitória, seja bem-vinda e obrigada por ter aceito o nosso convite para termos esta entrevista para falarmos sobre os desafios de Angola e as suas inovações. Okay. Então, doutora, para começarmos, poderia começar por apresentar-se quem é a doutora e se está na fisioterapia há quanto tempo e como criou o gosto pela fisioterapia? Epa, isso é muito grande. Vitória Fortunato é o meu nome, fisioterapeuta, professora de Educação Física, mestra em Gestão de Saúde, pós-graduada em Agregação Pedagógica, especialista em hidroterapia. Eu sou coach, master coach, palestrante, sou docente universitária e sou presidente da Associação Nacional dos Fisioterapeutas de Angola. Falar de mim ou falar da fisioterapia, quando eu integrada, devo começar a dizer que em 1992, após ter terminado o meu ensino médio, eu queria dar continuidade aos meus estudos. E o que fez com que eu fosse procurar uma área, eu nem estava à espera da físio, porque eu queria dar continuidade à educação física. Mas não havia, na altura, em Angola, curso superior de educação física. Então eu fui ao ISPRA, na altura ISPRA, que era ali nos caminhos de ferro, quem vai para o Kazenga, e fui lá inscrever-me, havia fisioterapia. Vendo o currículo da fisioterapia, existem disciplinas que se equiparam à educação física, como a cinesioterapia, terapia do movimento, fisiologia, anatomia. Então eu disse, vou fazer fisioterapia. E foi daí que começou. Eu fiz fisioterapia, na altura eram 5 anos, no ISPRA. Em que ano? Isso começou em 92. E então logo terminei, então... Pronto, nós começamos a fazer os nossos estágios em 98, 97, 98. Não haviam grandes sítios onde se pudesse fazer estágios, então nós íamos atrás dos nossos professores, porque o ISPRA dava a facilidade de nós termos contato com médicos. Por hoje, a fisioterapia em Angola está a ser formada por especialidade e não pelo clínico. A UPRA é a única instituição nesse momento que dá o clínico. As outras instituições começam logo pela físio. Nós não, primeiro tivemos contato com os médicos, ortopedista, neurologista, cardiologista e para aí afora todas as especialidades médicas. E só depois, então, no terceiro ano, tanto mais que o primeiro e o segundo ano era tudo junto. Eram estomatologistas, enfermeiros, fisioterapeutas, analistas clínicos, éramos todos juntos na mesma sala. E só depois disso, então, é que éramos divididos no terceiro ano por especialidade. Muito bom. Então, isso fez com que nós ganhássemos muita experiência médica e íamos fazendo estágio com os nossos próprios professores médicos. E só depois, no terceiro ano, então, começamos a fazer estágio de fisioterapia. Foi daí que, pronto, ganharam o gosto, desde que eu entrei na especialidade e comecei a estudar, dei logo conta que é isso que eu queria, porque a minha missão sempre foi cuidar de pessoas. Muito bom, doutora. E para contextualizarmos o nosso público, a doutora pode nos dizer o que é a fisioterapia e quais são as principais áreas existentes dentro da fisioterapia? Olha, para mim, a fisioterapia é uma ciência da saúde que começa com a prevenção, a avaliação, o diagnóstico e tratamento do paciente com disfunções musculoesqueléticas. Digo isso porque, para nós, o diagnóstico clínico não interessa.
nós não precisamos pegar num processo médico para sabermos o que tem o nosso paciente. Nós tratamos das limitações que o paciente apresenta. Bem assim. E quais são as principais áreas existentes na fisioterapia? Olha, a fisioterapia, graças a Deus, está em todas as áreas médicas. Da mesma forma que se diz, ortopedista está lá, Certo. fisioterapia traumato-ortopédica, neurologista está lá, o fisioterapeuta, fisioterapeuta neurológico. Se diz UCI infantil, por exemplo, está lá o fisioterapeuta da UCI. Nós temos especialidades da fisio que acompanham o médico em todas as áreas, sem exceção. Certo. E olhando para a realidade angolana, quais são as áreas de atuação que mais têm relevância e maior saída de emprego? E atualmente, onde é que a presença da fisioterapia é mais necessária e urgente, doutora? Olha, eu não diria onde mais há presença da fisio. Porque se nos deixarem, a fisio vai para tudo quanto é lado. De fato. Porque nós, nesse momento, inclusive, temos fisioterapia comunitária. Os médicos estão-se a formar agora, ou estão a vir agora médicos comunitários. Nós já temos fisioterapia comunitária há muito tempo. Porque quando não nos davam valor, nós íamos atender a população no bairro. Tá vendo? Nós estávamos interligados à população, porque para nós importa a população saber o que é fisioterapia. E não tanto o médico, porque enquanto o médico não trata ou não quer que a gente pegue o paciente, a gente vai atrás do paciente e tratamos fora do hospital. Certo. Isso acontece muito. É. Então, para a doutora, a fisioterapia deve estar englobada em todas as áreas da medicina. Está e deve estar. Pronto, existem áreas que ainda não estão, o fisioterapeuta não está lá. Certo. Por exemplo, a equipe multidisciplinar do INEMA deve ter um fisioterapeuta lá. Porque o fisioterapeuta tem que acompanhar o paciente desde o leito, aliás, desde o acidente ao leito, se for para a UCI, do leito para o hospitalar, se for para uma sala de cuidados, e daí até a sua casa. Tá vendo? Então, o fisioterapeuta acompanha todas as etapas do paciente até que ele seja devolvido à sociedade. Certo. E entrando para a história e desafios da fisioterapia, doutora, como fisioterapeuta, sei que a regulamentação da profissão e a organização da classe foram passos fundamentais para chegarmos até aqui. E a ONFA, que antes era ANFA, tem desempenhado esse papel. Doutora Vitória, pode partilhar conosco como surgiu a ANFA e qual foi o percurso até o momento? Olha, deu aí uma informação que acho que não casa. Nós nunca tivemos ORFA, nem a ONFA. Nós sempre foi ANFA. Por quê? Nós fomos grupo de colegas formados no ISPRA, Certo. que saímos de Luanda e de todas as partes do país, fomos a Benguela, porque nós tínhamos colegas nossos diretos que nos formamos na mesma altura. Como não havia entendimento aqui em Luanda, porque havia aquele puxa, quem vai formar, quem vai agrupar e tal. Nós fomos a Benguela e no dia 11 de março de 2016, foi proclamada a associação em Benguela como Associação Nacional dos Fisioterapeutas de Angola. Okay. É assim que está designada a associação. A partir daquela altura, pronto, eu no primeiro mandato eu fui vice-presidente da associação. Eu também fui para assistir, mas depois, pronto, na votação eu calhei como vice-presidente da associação. O presidente era o Dr. Júlio Brito, eles viviam em Benguela, e por causa disso, então, a associação era preciso que estivesse na capital, por causa das chamadas, por exemplo, pelo Ministério da Saúde, podia ser que nem sempre o presidente estivesse em condições de vir a Luanda. Então, eu, como vice-presidente, fazia o papel de o representar constante sempre que houvesse necessidade. Em 2021, foi a altura em que fizemos a nossa primeira assembleia. O presidente, por condições de trabalho e também já estava muito apertado, porque o ir e vir de Benguela, pronto, desgastava muito também. Sabe que uma associação só é associação e só se revê, só consegue fazer gastos quando os associados pagam. E nós, infelizmente, até 2023, nós tivemos esta dificuldade que a maior parte dos nossos colegas, mesmo os associados, não se reviam em pagar cotas.
Então ficava muito difícil você estar constantemente a tirar. Certo. Então, pronto, isso, o presidente para vir para Luanda tinha que estar sempre a gastar o seu carro, vir sempre, porque era preciso estar aqui alguém e tal. Então, passei eu a representá-lo. Em 2021, quando fizemos a nossa primeira assembleia, foi a altura em que nós condecoramos ou fizemos uma atividade de reconhecimento dos técnicos, dos primeiros técnicos em reabilitação em Angola. Tivemos uma assembleia em que eu passei de vice-presidente a presidente da associação, em 2021, isso dia 11 de março de 2021. Então, pronto, aí ficou um bocadinho mais fácil trabalharmos. Fomos trabalhando no intuito de pensarmos em ser reconhecidos mundialmente. Isso por quê? Porque em 2019 eu fui ao primeiro Congresso Mundial de Fisioterapia, isso foi em Genebra, e eu deparei-me lá com países muito pequeninos, países que para nós, pronto, nós quando lemos no mapa, são países que para nós não dizia muito, não tinha muita expressão. E eu vi esses países como membros da Confederação Mundial. Isso chamou-me muita atenção. Eu disse, não é possível. Por que esses países estão filiados na Confederação Mundial e nós não estamos? Nós já tínhamos fisioterapia em Angola desde, acredito aí, no início começou em 64, mas com a evolução da reabilitação, nós já estávamos a ser vistos como técnicos médios, por exemplo, técnicos de fisioterapia, em 1992. Então, isso chamou-me a atenção. Fui falar com alguns dos responsáveis da Confederação Mundial, entre eles o Dr. César Sá, que é o presidente da Confederação Mundial de Hidroterapia, e ele aconselhou-me a juntar a documentação quando chegasse a Luanda e enviar para ele, que ele ia ajudar-me a chegar à comissão que faz avaliação para as entradas dos países à Confederação Mundial. Então nós tivemos aí cerca de 2 ou 3 reuniões com eles, para vos ressaltar, já que eu não falo inglês, mas pronto, tive que os pedir que eles arranjassem tradutores para que eu pudesse explicar como é que é a condição da fisioterapia em Angola. E lá eles aceitaram, puseram portugueses a conversarem conosco e traduzir para eles, pediram os currículos de Angola. Eu fui perentório dizer que Angola não tinham só técnicos superiores, mas tinham também técnicos médios. Pediram os currículos dos técnicos médios, enviei. Foi um pouco difícil, porque a nível do mundo já não se fala de fisioterapia ensino médio. E a condição que nos puseram é que, se nós quiséssemos que os técnicos médios entrassem, eles teriam que pagar a cota mundial como técnicos superiores. Eu disse que não havia problema absolutamente nenhum. Assumi uma condição que custou-me, mas assumi. E pronto, foi que em dezembro de 2022 eles ligaram-me a dizer que em janeiro de 2023 havia de sair na revista Angola como membro da Confederação Mundial. Então foi que em junho de 2023 nós fomos a Dubai e tomamos posse como membros da Associação Mundial de Fisioterapia. Muito bom. Muito bom. E agora que já temos a questão da associação bem encaminhada, doutora, quais são os desafios que a nível nacional tem enfrentado neste percurso? Olha, desafios ainda continuam, independentemente de nós sermos membros da Confederação Mundial. Os nossos problemas internos não acabam ou não são minimizados, não terminam. Por quê? Vamos começar pela discriminação do sexo ou do gênero. Nós temos muitas mulheres, mesmo sendo boas fisioterapeutas, ainda não ocupam lugares de chefia, porque são mulheres. Nós temos a discriminação do salário. Nós trabalhamos de igual pé com o médico, até muito mais, porque nós acompanhamos o paciente até a sua devolução à sociedade. Os nossos salários ainda não são remunerados como deve ser. Condições de trabalho. Nós temos ainda hospitais que não estão equipados como deve ser em termos de material para que o fisioterapeuta possa dar o seu máximo e trabalhar como deve ser. Nós temos hospitais que os gestores ainda não pagam aquelas horas extras que o fisioterapeuta faz. Querem sim o trabalho nas UCIs, mas não pagam o acréscimo, porque acham que o fisioterapeuta deve só trabalhar, porque é o técnico de saúde, ponto final. Certo. Então as coisas não se veem assim. A nossa luta continua. Nós estamos no pé de quem é de direito. Nós estamos atrás da senhora Ministra da Saúde para que
veja a fisioterapia com outros olhos, para dizer que o fisioterapeuta é tão importante quanto qualquer outro especialista da área da saúde e deve ser revisto como tal. Então, pronto, a nossa luta para que essas políticas mudem e que não nos olhem como um simples técnico, mas sim um profissional da saúde capaz para devolver a vida ao paciente. Certo. E falando sobre as inovações e avanços, doutora, hoje vê-se muitos fisioterapeutas a empreenderem desde as áreas ligadas à neurologia, como desporto, temos pessoas ligadas à saúde ocupacional. O que eu gostaria de saber da doutora, que inovações ou avanços da fisioterapia angolana já tem implementado e que merecem destaque neste setor, ou neste sentido, de acordo com o que muitos fisioterapeutas têm feito, tendo em conta que nós temos pouco reconhecimento cá no nosso país, então a tendência é nós termos que buscar, por exemplo, investir em áreas que realmente nós temos maior domínio. Primeiro, para fazer um esclarecimento, terapia ocupacional não faz parte da fisioterapia, é uma licenciatura. Certo. E nós, nesse momento, por acaso, temos muito poucos técnicos de saúde ocupacional. Muitos poucos terapeutas ocupacionais. Certo. Neste momento, eu também sou empreendedora, eu tenho a minha clínica de hidroterapia, porque eu fiz essa especialidade de hidroterapia. O ser empreendedor não é mau, só que a gente deve seguir primeiro as regras do Estado e depois ser acompanhado pela associação. Certo. Porque, por exemplo, se tu fores um profissional que queres empreender, ninguém te impede de empreender. Só que deve empreender primeiro, cumprindo, tem-se dito no ditado, dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Então, nós nos pusemos no lugar de César. Por quê? Porque nós temos políticas da saúde no país que devem ser cumpridas. Tu, para abrir uma empresa, precisas de passar, por exemplo, pelo guichê único para tratar os documentos básicos e precisas, por exemplo, de ir ao órgão que é responsável pela especialidade para que reconheça a tua clínica como especialista daquela área. Certo. É só o que a gente pede, mais nada. Mas o empreender é de toda pessoa. A gente não deve aguardar. Aliás, na fisioterapia nós temos várias áreas para empreender. Certo. Desde, por exemplo, a minha hidroterapia, a única área que nós não conseguimos empreender é a área hospitalar, a área cardiorrespiratória, porque tem que ser dentro de um hospital. Mas tu tens capacidade de abrir uma clínica de renome, de qualidade, pode, sim, senhora, ter cardiorrespiratórios e fisioterapeutas hospitalares lá. Isso ninguém te impede de fazer isso. Desde que o profissional apresente documentos legais. Certo. Ok? Nós, nesse momento, temos muito poucos especialistas em Angola. Este é o motivo pelo qual nós estamos a pegar no pé do Ministério da Saúde para que as especialidades de fisioterapia comecem. Nós entregamos recentemente documentos ao Ministério da Saúde para que comecem as especialidades, por exemplo, de hidroterapia, fisioterapia comunitária, fisioterapia do desporto, fisioterapia cardiorrespiratória, fisioterapia da UCI, fisioterapia neonatologia, fisioterapia oncológica, fisioterapia na saúde da mulher, se a memória não me falha, deixa-me ver, neurológica. Nós entregamos 11 especialidades que são as especialidades mais importantes, quer dizer, não é que com essas tu não possas puxar outras. Existem mais, por exemplo, a cardiorrespiratória, fisioterapia cardiorrespiratória, fisioterapia das UCI neonatal e UCI adulto, é muito importante. Nós temos pacientes a morrerem porque não está lá o fisioterapeuta. Certo. Não temos especialistas nessas áreas para salvar as pessoas do coma. Nós sabemos, por exemplo, que a nossa área das nossas vias aéreas, quando tu estás deitado, tu acumulas secreções. Quem tem que te fazer esse trabalho é o fisioterapeuta. E nós temos hospitais que não têm essas especialidades. Então nós estamos a pedir urgentemente que se forme pessoas dessas áreas para salvarem as pessoas que vão para os hospitais. O UCI neonatal, nós temos 2 ou 3 fisioterapeutas da UCI neonatal. Não se podem desvencilhar para todos os hospitais onde há maternidades. Certo. Os fisioterapeutas que estão nas maternidades muitas vezes só têm que trabalhar com a mãe para socorrer a mãe, por exemplo, se tiver uma deslocação da anca no momento do parto e não consegue fazer nada para o bebê. Está vendo?
Então, pronto, as nossas prioridades devem ser revistas e vistas pelas políticas da saúde, porque a população está a ser prejudicada, porque nós não estamos a ser vistos como pessoas importantes para salvar vidas. Esse é que é para nós o nosso maior foco. Sim. E em torno disso, temos visto atividades comunitárias relativamente dentro dos hospitais, centros de reabilitação e até iniciativas privadas. A doutora pode partilhar algum exemplo de projetos ou iniciativas que mostrem que a nossa profissão está a ganhar cada vez mais espaço e relevância, sendo que, inclusive, a doutora tem realizado diversas atividades a fim de propagar a fisioterapia em Angola? Olha, nós como Associação Nacional, todos os 11 de março, que é a nossa data nacional, nós temos saído à rua, temos feito trabalhos voluntários, primeiro para elucidar as pessoas, porque nós temos muita gente que ainda não sabe o que é a fisioterapia, não tem noção que existe uma especialidade na área da saúde que salva vidas, que previne lesões, que às vezes pode te pôr de vez numa cadeira de rodas. Nós saímos à rua para fazer esse trabalho de mentalidade com as pessoas. Por outro lado, também fazemos atendimentos, para as pessoas verem até que ponto a fisioterapia chega para tratar lesões que às vezes não precisa de medicamentos. 11 de março. Por outro lado, nós temos projetos dos meninos que terminaram o ensino médio, alguns projetos bons, e esses meninos é de louvar, porque muitos deles já estão a fazer o superior, mas como foram técnicos médios, fizeram médio de fisioterapia, formaram-se por grupos, elucidam os colegas, que é para terem noção do que é fisioterapia e abraçarem com qualidade. Têm pedido ajuda da associação para dar cursos de capacitação aos técnicos médicos que terminam, por exemplo, em maior número em fisioterapia domiciliar. Por quê? Porque nós temos muitos meninos que fazem fisioterapia domiciliar, mesmo correndo riscos. Eles sabem que podem deixar o paciente com várias lesões, mas que nós temos também muitos pais que não conseguem pagar a faculdade dos filhos e esses meninos querem dar continuidade aos estudos. Então o que é que eles fazem? Como no ensino médio lhes disseram que já podem fazer atendimentos, eles vão e fazem atendimentos, mesmo correndo o risco de lesionar pacientes. Então o que é que a associação fez? Fazer um apelo a todos esses técnicos médios que estão a fazer a domicílio. Nós mesmos os capacitamos para tal. Fica um registro deles na associação. Quando eles precisam de técnicos superiores para avaliar, porque o técnico médio não avalia, vai um profissional da associação para avaliar o paciente e deixa com ele. Tá vendo? A responsabilidade da avaliação é do técnico superior. E ele mensalmente tem que ir à associação assinar uma ficha e fazer um respaldo de como é que está o paciente que foi avaliado pelo técnico superior. Então, a associação fica com a responsabilidade de, se não houver evolução no paciente, voltar a reavaliar. Se houver evolução no paciente, dar aquele acompanhamento que o profissional precisa para que ele dê continuidade aos seus estudos e que ganhe mais conhecimentos para que amanhã, então, ele possa atender com qualidade. Muito bom, doutora. E a ANFA tem tido um papel ativo em promover formação contínua, congressos e capacitação. A doutora pode explicar como tem trabalhado para garantir essa atualização científica e a valorização da classe? Olha, é assim, tem sido um pouquinho difícil, mesmo já por condições financeiras, mas a ANFA tudo tem feito para que as condições ou as coisas melhorem. Primeiro, pressionar os profissionais para que paguem as suas cotas, para que possam ver então trabalho, porque se você não paga a cota não pode reclamar. O problema é que aqui em Angola a gente faz o contrário, a gente primeiro reclama, depois é que vai lá pagar. Então estamos a tentar lutar com o pessoal para que mude esse pensamento. Por quê? Porque em 2023, logo a associação entra para a confederação, foi necessário em 2024 a gente pagar uma cota. O que é que nós tivemos que fazer para que se pagasse a cota mundial? 2.940 libras. Eu tive que fazer em 2023 para irmos tomar posse em 2023. Se você não paga a cota, não pode tomar posse. Então, em 2023, eu tive que fazer o IPC salário
para pagar a cota de 2.940 profissionais inscritos na Confederação Mundial. Está vendo? Isso fez com que eu lutasse com os profissionais em Angola para que vissem que é importante você estar filiado e pagar a cota. E é devido a essa nossa persistência que vai fazer com que nós agora, de 23 a 25 de outubro, tenhamos o nosso primeiro congresso internacional aconselhados pela Confederação Mundial, porque o nosso presidente é o CEO da Confederação Mundial, virá em Angola para prestigiar o fisioterapeuta. Muito bom, doutora. Então é uma ótima iniciativa. Por acaso, para nós profissionais será uma data ou uma altura inesquecível. Quem não se inscrever ou quem não estiver no congresso não sabe o que vai perder, porque teremos formadores internacionais e nacionais de renome. Doutora, vamos ter um ponto especial para falarmos sobre isso. Os espectadores ansiosos. Ok. O que é que esse congresso trará para nós? Temos um capítulo próprio para falarmos sobre isso. Então pode deixar as palavras todas para poder atiçar o público para não é problema do congresso, doutora. E como profissional, sei que muito de nós olhamos para o futuro com esperança, mas também com dúvidas, doutora. Quais são os planos estratégicos estabelecidos para a ANFA para os próximos anos? Com a existência da ANFA, haverá interferência para o avanço destes planos, doutora? Olha, é assim, a ANFA tem planos próprios, independente de haver agora a aprovação da ordem. Certo. A ordem foi aprovada, mas ainda não está instituída. O que acontece é que a ordem precisa de passar por um processo de votação para que se escolha, então, o bastonário. Certo. Então, nós, nesse momento, não podemos ainda falar de ordem quando não houver ainda essa Assembleia Geral, onde será, então, eleito o bastonário. Neste momento, continuamos ANFA e vamos aguardar pelos próximos capítulos. Certo. O que é que eu devo dizer? A associação continua com seus projetos, nós não vamos parar. Os nossos projetos é dar cursos de capacitação cada vez mais aos nossos profissionais, esperar que pelo Ministério da Saúde, principalmente o Instituto de Especialidades, olhe para nossas especialidades como prioridade e que abra em Angola os cursos de especialidade. Certo. Nós temos hospitais que têm condições de que já há aí alguns cursos que já podem arrancar como especialidade. Então nós estamos a trabalhar com eles no sentido de abrir as especialidades. Depois disso, então, a gente vai dar outros passos. Certo. Mas os cursos de capacitação que a nossa direção científica tem dado aos profissionais não vai parar, mesmo quando for OFA, não vai parar porque nós temos um objetivo a atingir. Tá vendo? Por exemplo, os técnicos médios não terão direito a cursos de especialidade, porque são técnicos médios. Então, os cursos de capacitação têm que continuar. Senão eles ficam à deriva, ficam sem conhecimentos e isso não é certo. Certo. E que mudanças, doutora, eu alistando-me para a ANFA, eu tenho como profissional? Ou quais são os benefícios que eu encontro ao alistar-me à associação dos fisioterapeutas? É como tudo. Uma associação precisa de membros para que possa sobreviver. Certo. A associação tem a responsabilidade de organizar primeiro. Depois tem a responsabilidade de inovar. Tem a responsabilidade de capacitar. E tem a responsabilidade de reconhecer. Tá vendo? Nós temos 4 pilares importantes para que o profissional se reveja na associação. E de resolver os problemas do associado também. Tá vendo? Então, o associado, você é fisioterapeuta, estando associado, não tem nada a perder. Ao passo que se você não tiver associado na associação, primeiro, se for licenciado, já nem sequer para a ordem vai poder entrar. Porque primeiro tem que passar para a associação para ir para a ordem. Não vamos ter essa de passar direto. Primeiro, porque nós, a associação, estamos reconhecidos pela Confederação Mundial. E a ordem terá que ir ainda pedir candidatura para poder entrar na Confederação Mundial. Os formadores internacionais que aí virão vão formar formadores de fisioterapia em Angola.
Por quê? Porque nós já somos membros da Confederação Mundial. Se não fôssemos membros, eles não viriam para dar formação. Eles dão formação e dão um acompanhamento do profissional. Então, quem não estiver associado só está a perder. De fato, de fato. E, doutora, acredito que fortalecer redes de cooperação, tanto dentro de Angola como fora, é fundamental para o nosso crescimento, como a doutora já esteve aqui a explicar. Como a ANFA poderá ou amplia a questão da ligação entre fisioterapeutas angolanos e internacionais? Nós temos tido constantemente, e os africanos não param nesse aspecto. Nós somos filiados também na Confederação Africana de Fisioterapia. Certo. E a Confederação Africana e a Confederação Mundial têm dado sempre cursos online. Para aquele associado que estiver filiado, todo aquele filiado da associação pode fazer cursos, adquirir cursos online pela Confederação, tanto africana quanto mundial. Então, quer dizer, para nós só tivemos ganhos a entrar para a Confederação Mundial. Certo. Nós temos ligação com todos os países do mundo. Tu, por exemplo, se quiseres trabalhar fora do país, basta que leves uma declaração da Associação Nacional. Nós temos colegas que foram para fora e quiseram exercer profissão lá. A Confederação Mundial ou o país mandou um e-mail para a associação para saber se este profissional é filiado na associação. E criam uma carta da associação para comprovar que ele é mesmo filiado e há quantos anos é filiado na associação. Porque eles têm a história toda. Certo. Tu se entras para a página da Confederação Mundial, o primeiro país que aparece lá é Angola. É Angola e tem lá o número de filiados com que entrou e todos os dados da Associação Nacional. Não, muito bom, doutora. Muito bom. E para terminarmos essa parte, doutora, na visão da doutora, qual é o futuro da carreira em Angola e como podemos conquistar mais reconhecimento e oportunidades? Olha, o nosso futuro é imensurável. Certo. Porque a fisioterapia é a especialidade ou a área da saúde que inova, previne. Quem estiver ligado à fisioterapia sabe que a fisioterapia é uma especialidade que veio para ficar. E não temos limites, não temos limites nesse aspecto. Não temos limites. Nós estamos e estaremos em todas as áreas da saúde. Certo. Então não tem como. E como é que a doutora perspectiva como conquistar as oportunidades? Porque nós já sabemos que é visível que a fisioterapia tem como se instalar dentro do país e ganhar um grande nome, tendo em conta esses desafios que nós temos tido todos. Como podemos ser reconhecidos e conquistar? Se a associação não for reconhecida, o profissional não será reconhecido. Então, se nós já estamos reconhecidos, é porque o profissional também está. De certeza absoluta, não há dúvidas. De fato. Não há dúvidas. Não, de fato. Agora vamos destacar o evento que vai acontecer no dia 23 a 25 de outubro, isso na Universidade Privada de Angola, UPRA, que é o CIFA 2025. Doutora Vitória, pode contar-nos mais sobre este evento? Sei que já queria contar, correr, então pode explicar-nos como surgiu esse evento e como vai acontecer, quais são os benefícios que nós vamos encontrar nesta mesma atividade que é internacional e acho que é uma das maiores atividades que a fisioterapia vai realizar em Angola. O que é que os fisioterapeutas vão esperar ou podem esperar desta mesma atividade, se vai mudar alguma coisa na vida deles ou não. Conta-nos esta atividade para nós podermos perceber e realmente nós possamos ir lá avivados e com esperança de que alguma coisa vai fazer diferença na nossa vida. CIFA. Congresso Internacional de Fisioterapia de Angola. Em Angola, certo. Yes. Falo com muito orgulho porque, afinal, vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Como vamos, doutora? O CIFA surgiu pelas conversas tidas da direção da associação com a Confederação Mundial. Certo. Porque os outros países filiados da Confederação já realizaram
algum congresso. Nós também já fizemos o primeiro mais nacional. Certo. Então, agora surgiu a ideia de fazermos um internacional, para puxarmos o pessoal de fora, que nem sequer sabiam o que é Angola, tá vendo? Para virem para Angola e provar que, afinal, em Angola existe mesmo essa fisioterapia que a doutora Vitória falou lá, tá vendo? No Dubai. Eu inovei a fisioterapia. Não, nós temos que ir lá para provar se realmente há mesmo essa fisioterapia, tá vendo? Só devo dizer que vai se concretizar, apesar de muitas dificuldades. Nós ainda temos dificuldades de que a nossa camada empreendedora de empresas ou mesmo o Estado não nos ter abraçado ainda em termos de patrocínio, mas a gente vai fazer os possíveis de que a atividade vai ser realizada. Para os fisioterapeutas devem participar, porque nós estamos a trazer para Angola formadores de renome mundial, estamos a trazer formadores de renome nacional. Certo. E é preciso que a gente beba a experiência de outros países a nível do mundo. Os fisioterapeutas a nível do mundo uns têm sede de conhecer e de saber, outros têm sede de mostrar. Então nós precisamos que eles nos mostrem também, para que a gente ganhe também experiência com eles, de como é que eles fazem nos países deles. Nós temos países que, por exemplo, já não se usam um TENS, porque eles têm aparelhos mais sofisticados, está vendo? Nós tínhamos a vontade, por exemplo, de mandar para Angola, ou trazer para Angola nesse congresso, empresas que fazem material de renome. Não conseguimos, porque não conseguimos patrocínios, não tivemos aquelas grandes empresas que nós vimos, por exemplo, no Japão. Nós fomos agora ao congresso no Japão em maio e vimos empresas pesadas em termos de fisioterapia. Mas, infelizmente, por causa de não termos grandes apoios, ficamos pelas pequenas. Mas essas pequenas não quer dizer que não vão trazer inovação. Vão trazer. E nós focamos mais na formação. Então, há necessidade do fisioterapeuta angolano despir-se, ser o mais humilde possível para aprender e ganhar experiência com os internacionais e mundiais. Você não imagina quando nós chegamos no Japão com o folheto do nosso congresso. O primeiro país africano que disse: "Que? Angola? Congresso? Nós já estamos lá." Muito bom. RDC. Muito bom. A presidente da Associação de Fisioterapia da RDC disse: "Doutora Vitória, você dá aqui o panfleto e arranja lugar que nós todos vamos." Nós todos vamos. Não, muito bom. Por quê? Porque eles, desde 2023, que nós aparecemos, eles viram Angola, país africano, fala português. Não tem, quer dizer, nós nunca ouvimos falar que lá tem fisioterapia. Certo. Quando apareceu no painel Angola, 2.970 profissionais, o quê? Os Estados Unidos se inscreveu com 740 profissionais. Muito bom. Estás a ver? E nós aparecemos com 2.000. Isso não é possível. Angola tem tudo, então nós temos que ir lá para ver. Então por isso nós estamos a preparar mesmo este evento para mostrar não só aos angolanos, mas ao mundo, que Angola realmente é uma potência em fisioterapia. Não, muito bom, doutora. E olhando para a programação, haverá palestras, como a doutora já disse, mesas redondas, e feiras de exposição. Sim. E o que é que os participantes podem esperar em termos de impacto para a profissão, né? Porque nós, quando vamos a uma determinada atividade, queremos que algo mude na nossa profissão. Assim né? mesmo. Não é ir e no final do dia não vou fazer nada, tanto com os cursos, porque terá cursos ou workshops, porque haverá de 20 a 22 os workshops e de 23 a 25 teremos o congresso. Sim. Então, qual é a diferença que vai ter nesses fisioterapeutas que puderem participar desta mesma atividade que é de uma semana? Primeiro, deixa eu dizer que o local do congresso não será na UPRA, certo? Será no Instituto Politécnico de Transporte e Logística, ali por detrás do Vitória Garden. Vitória Garden, certo? Sim. Certo. Os cursos de pré-congresso que serão na UPRA. Certo. Nós temos uma capacidade, ou teremos uma capacidade das salas de 800 pessoas, e
faremos os possíveis para que toda a gente saia de lá com conhecimentos que nunca ouviu dizer, nunca ouviu falar, e outros inovarem aquilo que já normalmente fazem. Eu devo dizer que a ciência é dinâmica. Na ciência a gente não pode parar e dizer não, eu faço assim e a partir eu tenho que continuar a fazer assim porque eu sempre aprendi a fazer assim. Certo. A ciência todos os dias muda, por isso é que nós temos áreas específicas científicas que trabalham em artigos de inovação para mostrar que se você hoje tratou o AVC dessa maneira, hoje já não se trata dessa maneira. Trata-se com esse ou esse material, dependendo de paciente para paciente. Então nós estamos expectantes para que cada participante saia de lá enriquecido com conhecimentos científicos e não empíricos. Não, muito bom, muito bom, doutora. Então podemos esperar muito deste CIFA, né, desta atividade que vai acontecer no mês de outubro. Realmente, não, muito realmente. Bom, muito bom, doutora. E como colega fisioterapeuta, doutora, sei que muitos jovens estão agora a escolher este caminho. Alguns até com receio de dificuldades, pelo fato de se calhar não terem tanta oportunidade, porque nós escolhermos um determinado curso, vamos pensando, será que aqui é a saída, reconhecimento? Que mensagem a doutora gostaria de deixar aos fisioterapeutas e estudantes que nos assistem sobre o futuro da nossa profissão? Olha, anteontem eu fui participar de uma atividade de um projeto do Okutangisa. Os meninos do ISPAG que foram técnicos médios e agora formaram o Okutangisa para ir elucidando os colegas sobre... Pronto, ainda há nos cursos médios de fisioterapia aquele colega que o pai é que lhe empurrou, que a mãe é que lhe empurrou, ou que os pais não querem. Apareceram inclusive meninos que disseram, não, eu nunca pensei em fazer fisioterapia. Eu queria ir para a enfermagem, mas só havia vaga para fisioterapia. Eu quando cheguei a casa e disse ao meu pai que vou fazer fisioterapia, disseram que não iam me pagar mais a cota porque não queriam que eu fizesse aquele curso. Estás a ver? Só depois do pai ter uma lesão, ele já estava no segundo ano, então tratou do pai e o pai, afinal essa profissão é boa. Estás a ver? Em termos de especialidades de diagnóstica terapêutica, a fisioterapia tem vantagem, porque o fisioterapeuta ou o técnico médio de fisioterapia nunca fica sem emprego. Certo. Tá vendo? Você com um diploma e com os teus documentos legais, você trabalha em tudo quanto é canto de fisioterapia. Tu tens as portas abertas para fazer empreendedorismo em tudo quanto é área da fisioterapia. Então, a fisioterapia não é uma especialidade estática. Não é, por exemplo, como análises clínicas que você tem que ter um laboratório. Não é como a radiologia que você tem que ter uma sala bem preparada, porque senão os raios vão ir lá, vão queimar não sei quem ou vai trazer câncer. Nós não. Nós com as nossas próprias mãos tratamos. Certo. Tá vendo? Nós tratamos com as nossas próprias mãos. Então, há uma vantagem muito grande em ser profissional de fisioterapia. Fato, as nossas mãos é o poder. Oba! Então, elas salvam vidas. Mesmo sem materiais. Sem material o fisioterapeuta trabalha. Nós agora inovamos, por exemplo, na área da quiropraxia, da manipulação integrativa, da mobilização. Tu recebes um paciente, por exemplo, com uma lesão de coluna, não precisa de material nenhum. Você faz mobilização e manipulação, põe a coluna do paciente no lugar. Certo. E empreender nesta área acaba sendo muito mais fácil comparativamente às outras especialidades. Muito. Então, estudantes, profissionais que têm receio de continuar nesta área, pensem bem. O meu apelo é que não desistam da físio. Amanhã vão dizer, poxa, afinal, aquela senhora tem razão. De fato, a fisioterapia realmente é uma área muito bonita. Quando temos abertura e oportunidade de poder empreender, principalmente, acreditamos nós que pode-se crescer muito nesta área. É verdade. Então, encorajamos a continuarem e a não desistirem. É verdade. É Sim, verdade. doutora, estamos no final. Ok. Não sei se tem alguma palavra para dizer, para finalizar. Pronto, eu só tenho um apelo a dar aos meus colegas e futuros colegas. Não durmam à sombra da bananeira, aproveitem. Este congresso veio mesmo para inovar, para demonstrar aquilo que nós somos e que seremos no futuro. O fisioterapeuta é aquele que devolve a vida
a quem realmente necessita. Certo. Não se desmoralizem, não percam as esperanças. Tudo aquilo que é problemas, nós vamos resolver. Bem-haja a fisioterapia. Muito obrigada, doutora. Doutora, quero agradecer pela sua presença e Obrigada. por ter aceito o nosso convite. Eu é que agradeço. Foi um prazer nós podermos partilhar. Inscrevam-se no congresso. Nós agora temos uma taxa para o técnico médio ou para o estudante. Estudante de fisioterapia só paga 36.100. O técnico superior é que tem mesmo que pagar aquela taxa de 51 mil. Mas o técnico médio nós abrimos exceção, porque nós temos muitos técnicos médios que realmente têm vontade de aprender, mas têm muitos poucos recursos financeiros. Certo. Então nós baixamos a taxa dos técnicos médios para que possam também beber da nossa experiência. Muito bom, doutora. Muito obrigada. Então, fechamos aqui o dia de hoje. E você que nos acompanhou, procure o Universo 7, inscreva-se no nosso canal e coloque o seu like para que muitos possam conseguir ver esta mesma entrevista e que possa mudar a vida de muitos fisioterapeutas. Obrigada. E até já. Até já.